Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Hoje vocês estão vendo que a gente está com um tema um pouco diferente, né? Não vamos falar diretamente sobre insetos, mas é um tema bastante relevante do momento e que tem total relação com o manejo que a gente faz nas nossas áreas agrícolas. Mas antes de começar o nosso episódio, eu quero pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube, curtir, se inscrever no canal, e para você também que está aí ouvindo pelo Spotify, curte e siga aí também o nosso podcast, que isso ajuda bastante a gente no engajamento. Então vamos começar, eu quero apresentar aqui para vocês o nosso convidado, ele que é oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 2012, concluiu o curso de Bombeiros para Oficiais em 2014, ele tem formação no curso de Combate a Incêndio Estrutural CFBT pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Luján, na Argentina, e também no curso de Instrutor para Instrutores de Combate a Incêndio Estrutural da Drager, na Escola Superior de Bombeiros. Além disso, ele é graduado em Direito pela Universidade de Cruzeiro do Sul e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de Rio Preto. Ele é comandante de estações de bombeiro desde 2015, com operações nas regiões de Barretos, Olímpia, Fernandópolis, Franca, Orlândia, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, que são cidades que ficam aí no interior do estado de São Paulo. Eu estou aqui, então, com o capitão Frank Fernando Andrade. Capitão, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso episódio. Obrigado pelo convite. É um prazer poder falar para vocês aí, representando o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com um assunto que está tão em voga e é tão importante aí para a gente conversar e dirimir dúvidas e saber o que a gente pode fazer daqui para frente quando a gente estiver presente aí no incêndio de vegetação. Perfeito. Então é justamente esse o tema, né? A gente está passando, infelizmente, por meses aí desde agosto, né? Por conta até das condições climáticas, a gente vai falar mais sobre isso, mas já tem algumas semanas que praticamente o Brasil inteiro está passando por esses focos de queimadas, né? De incêndios. Então, no Cerrado, a gente está com muitos focos ativos, aqui no estado de São Paulo também, que é onde o senhor está, né? Então, para a gente começar nosso bate-papo, capitão, eu gostaria de saber se a gente tem números que possam deixar essa realidade mais palpável, vamos dizer assim, para o nosso ouvinte. A nossa área aqui, hoje eu trabalho no 13º Grupamento de Bombeiros, que é sediado na região de São José do Rio Preto. Pega as regiões aqui, São José do Rio Preto, Fernandópolis e Catanduva. Só no ano de 2023, a gente tem um número aqui de 2.129 incêndios em vegetação no ano todo. Porém, só no ano de 2024, com os dados aí atualizados até o dia 28 de agosto, a gente já tem 3.083 casos, um aumento de quase 45%, sem contar que a gente ainda tem o período inteiro do mês de setembro, que dentro da Operação São Paulo Sem Fogo, que a gente trabalha aqui no estado de São Paulo, é o período mais crítico, que é o final de agosto, começo de setembro, então a gente tem muito incêndio ainda para atender até o início das chuvas, que começam realmente a fazer a diferença, que é lá no começo de outubro e final do ano. Poxa, então é uma situação ainda bastante preocupante, né? Então, a gente já está com todos esses casos e a situação que a gente pode esperar, então, não é das melhores, visto que o período que vem pela frente ainda é um período muito favorável para que esses incêndios aconteçam, né? A situação climática que a gente tem, com o prognóstico dos últimos anos e o aumento que a gente encontrou até a data de hoje, nossa probabilidade é que a gente tenha um aumento significativo ainda até o final do ano, se a gente não conseguir que a população entenda e se conscientize sobre o quão custoso é, não só em termos financeiros, para o poder público, para as empresas que trabalham na área agrícola, como também para a saúde das pessoas, porque eu não sei como que está no restante do país, mas aqui a gente no interior de São Paulo acorda com a fumaça no horizonte de manhã
e vai dormir vendo fumaça o dia todo. Sim, eu acredito que essa realidade infelizmente, é a realidade de boa parte do país. Eu tenho rodado bastante, né, aí nas interações que a gente faz. Na semana passada, mesmo nos últimos 15 dias, eu tive a oportunidade de passar pelos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, né, onde eu resido atualmente, em Sorriso. E assim, a região tá caótica. A gente tem esse mesmo cenário de acordar já com dificuldade até para respirar, né, por conta de toda essa fumaça, e isso se reflete ao longo do dia todo. É muito triste, e aí eu vou aproveitar para já emendar aqui uma próxima pergunta, capitão, que seria em relação a essas condições, né, climáticas aí para que aconteçam de fato esses incêndios. A gente tem hoje muita informação disponível, né, acesso à informação muito fácil. Infelizmente, nem todas são seguras, né? A gente tem muitas fake news por aí, o que acaba atrapalhando bastante todas as áreas. E aí a gente escuta falar, né? Ah, porque tem incêndio que foi criminoso, tal incêndio foi provocado, enfim. Mas a gente sabe que as condições climáticas são de fato preponderantes para que isso aconteça. O que de fato precisa acontecer? Quais são as condições que a gente considera para que os incêndios aconteçam? Olha, o fator climático, eu não vou dizer que ele incide na questão da quantidade, porque a quantidade ela tá ligada muito às ações que fazem o incêndio começar, tá? Agora, o que é a condição climática, e aí eu já te explico o que realmente atrapalha, né, quais são os fatores determinantes, mas ela vai alterar muito na dimensão, na propagação, na dificuldade que a gente tem operacional para a extinção desses incêndios. Então, o que os estudos hoje têm grande quantidade de publicações, trabalhos, inclusive os valores que a gente trabalha para colocar os nossos bombeiros, a defesa civil em atenção, é o 30-30-30. O que é o 30-30-30? É a velocidade, a temperatura acima dos 30 graus Celsius, a umidade relativa do ar abaixo de 30% e a velocidade dos ventos acima de 30 km por hora. Então, quando a gente tem um cenário, né, climático em determinado município ou naquela região, com esses fatores do 30-30-30, 30 graus Celsius, umidade menor que 30% e velocidade do vento acima de 30 km por hora, aquele cenário é colocado de uma forma que, assim, se começar um incêndio, a chance desse incêndio, que era pequeno, se transformar num grande incêndio, que inclusive pode chegar até incêndios onde a gente hoje chama de incêndios de sexta geração ou incêndios de última geração, que são incêndios que já as chamas elas sobem na atmosfera e criam situações atmosféricas que fazem o fogo descer e se propagar de uma forma tão intensa que nem o combate com água, com grandes caminhões bombeiros, com grande volume de água, a gente consegue extinguir e a gente é obrigado a lançar mão de outros tipos de combate. É curioso isso, né? A gente, leigos aqui, a gente não sabe de todos esses pontos. Então, primeiro, claro, não é um fator só, é um conjunto de ações que vai fazer com que esses incêndios em grandes dimensões aconteçam. E, inclusive, essa questão atmosférica. Então, se o senhor puder explicar melhor como é que acontece isso, o fogo, dependendo da intensidade, tem um reflexo, vamos dizer assim? Não, assim, ó, o que acontece? Quando os incêndios eles aumentam, já por essas características de grande quantidade de caloria e baixa umidade relativa do ar, a característica atmosférica daquele ambiente, de zonas de pressão, de alta ou baixa pressão, o comportamento atmosférico naquela micro-região onde está acontecendo o incêndio, quando a gente pensa numa questão atmosférica, a gente pensa numa grande área. Tanto que a gente vai falar aí de frente fria e tal, a gente fala de sudeste, centro-oeste, uma área muito grande. Quando eu tenho aquela área de incêndio, eu falo numa por mais que para a gente que está ali no local é uma grande extensão, mas pensando em característica atmosférica, é uma área micro, aquela micro-região. A atmosfera daquele ambiente muda. Então, a característica, alguém já deve ter visto, as pessoas já devem ter presenciado redemoinho de fogo.
Sim, Dependendo da vários vídeos situação. aconteceram mostrando justamente esses redemoinhos, né? Isso. Então, o que acontece? Aquele redemoinho é uma mistura de ventos e zonas de baixa pressão e alta pressão. Aquele redemoinho ele leva o fogo para áreas muito altas na atmosfera que não seriam áreas alcançadas, dependendo da condição climática normal, da atmosfera normal. E aí, isso eu estou explicando de uma maneira assim, que a gente consiga entender. E esse fogo, quando ele desce, ele é empurrado para baixo novamente e atinge áreas não queimadas, numa velocidade muito alta. Então, essa situação faz com que a propagação seja muito rápida. E se a gente já está olhando ali, incêndio, por exemplo, isso acontece muito quando a gente pega incêndio em palhada de cana, ou numa cana já a ponto de colheita, que aí ela está com bastante folhagem seca, ele consegue fazer isso. Então a língua de fogo ela sobe e cai muito para frente. Então você tenta ali fazer o combate naquele ponto específico, mas a característica atmosférica está empurrando o fogo muito para frente, pulando rodovia, pulando rio, que são normalmente aceros, né? Que é uma das os pontos de critérios de combate ou situações aí que a gente utilizaria para prevenir a propagação, e esses aceros naturais que a gente costuma dizer acabam sendo insuficientes ou não tendo eficiência nenhuma perto desse tipo de característica. Entendi. Até enquanto o senhor falava, eu pensei, então, muitas vezes os próprios aceros que a gente faz, e é comum fazer, né, na cana, enfim, Isso. às vezes, dependendo da intensidade, nem são suficientes, então, para barrar, né, para conter o fogo. Perfeito. Às vezes até a gente vai lançar a mão ali de um acero molhado, a gente vai usar um caminhão para fazer um acero, vai usar uma patrola para tirar determinada quantidade de carga ali de material combustível, mas a forma como esse incêndio está propagando, a característica da imagem pode influenciar de tal forma que eu não vou encontrar forma de combate que consiga extinguir a forma de combates comumente, né? Aí depois a gente tem outras técnicas, uso de retardantes, coisas que a gente pode usar, lançar a mão para conseguir combater esse incêndio ou direcioná-lo para um ponto onde a gente quer. Perfeito. E até aproveitando, então, esse gancho, o senhor pode explicar para a gente quais são as principais formas de combate a fogo, né? Porque a gente vê muitas vezes, bombeiro é a primeira imagem que aparece na nossa mente, eu acho que, se não de todos, da maioria da população, quando o problema é fogo, né? E aí a gente já tem a imagem ali de uma pessoa jogando água para combater aquele foco. Não sei nem se é água pura, né? Mas quais são, então, essas ferramentas que vocês se utilizam para diminuir esses incêndios, né? Para evitar maiores estragos? O triângulo do fogo, a gente fala o triângulo do fogo do combate a incêndio e vegetação, ele se lança a mão de 3 características. Então, o que a gente tem que ser observado é o clima, tipo de vegetação e a topografia. Então, essas três características vão influenciar na forma de propagação, qual o método de combate que vai ser escolhido. Existem 4 formas de combate teóricas. Então, o combate direto, que é aquele combate efetivo, feito lá diretamente no fogo. O combate indireto, que são métodos que são formas de utilização, formas de combate que a gente evita estar posicionado logo à linha do fogo. Então, é a utilização de acero, é a utilização de roçagem para que eu consiga baixar a carga de incêndio e o fogo perca a sua intensidade. A utilização do contrafogo, né, o fogo de encontro, que são métodos indiretos. Aí a gente tem o método combinado ou o método paralelo, onde eu uso o indireto somado ao direto. Então eu faço ali uma roçagem, diminuo a massa de vegetação naquele ambiente. A hora que o fogo diminui de intensidade, eu foco no método direto e exponho menos o bombeiro e torno o combate direto mais eficiente. E o método aéreo, que é com utilização de aeronaves, seja de asa fixa, que são os aviões, que hoje, a grande maioria dos incêndios em cobertura vegetal, acredito que no Brasil como um todo, mas no estado de São Paulo, principalmente, que eu falo com exatidão, a gente usa as aeronaves agrícolas, os air tractor, que são os normalmente utilizados, né, pelo maior volume de água que eles conseguem carregar.
Ou a aeronave de asa rotativa, que são os helicópteros, que aqui no estado de São Paulo a gente tem o apoio do CAV, né, do Centro de Aviação da Polícia Militar, que utiliza os bumpet, que são sacos que o helicóptero carrega e faz o combate pontual. Então, são esses 4 métodos. O que o helicóptero carrega nesses É uma sacos? bolsa, chama bumpet. Então, é uma Certo. bolsa de 500, 600 litros. Ele vai usar ali ou um rio, uma lagoa, uma própria piscina. Ele vai com essa bolsa, ela afunda na água. A hora que o helicóptero sobe, ela sobe cheia. E por cima, o tripulante operacional, ele tem um método de acionamento. Então, ele aciona, abre a sacola e aquela água é dispersa pontualmente ou às vezes em movimento. É só a água que vai ali, não vai nenhum produto Ó, adicional. no Corpo de Bombeiros hoje, no estado de São Paulo, a gente utiliza água e a gente utiliza também um líquido gerador de espuma, que também é um líquido. Esse líquido ele normalmente é utilizado para combate a incêndio estrutural, incêndio em indústria, incêndio de líquidos inflamáveis. Porém, de uns tempos para cá, a gente tem visto que ele é um tipo de detergente, para jogar Certo. assim de uma maneira bem básica, tá? Mas para que todo mundo consiga entender. Ele é um tipo de detergente, gera uma espuma, só que esse detergente ele quebra a tensão superficial da água. Então a água consegue, uma gota de água, que normalmente uma gotícula lá, pensando até microscopicamente lá na água, chegando na massa ali, né, na hora que eu faço o lançamento dela, eu consigo que a gota de água diminua e ela fique menor. Ficando menor, ela penetra melhor na massa de vegetação, nos troncos, e a gente consegue ter uma efetividade melhor no combate. E a gente utiliza ele normalmente a 0,5%. Então, dependendo do volume de água, o LGE é a 0,5%, que é o líquido gerador de espuma, para a gente conseguir quebrar essa tensão superficial e ser um pouco mais eficiente na aplicação. Existem líquidos retardantes, mas a gente tem uma questão de legislação ambiental e característica química dos retardantes que ainda precisa ser analisado para a gente conseguir utilizar isso como método de combate. Hoje a gente não utiliza esse tipo de produto. Perfeito. Então, só para recapitular, quando acontece um incêndio, vocês são chamados. Primeiro, vocês vão observar o que o senhor comentou aqui, que é o triângulo do fogo. Então, Perfeito. entender como é que está o clima, qual que é o tipo de vegetação e entender a topografia também, certo? Isso. Perfeito. E aí, a depender de tudo isso, vocês vão avaliar qual que é a melhor forma de combate, podendo serem elas combate direto, indireto, combinado e aéreo. Então, assim, Perfeito. são vários fatores que vocês têm que considerar para tomar a melhor decisão de como combater aquele foco, né? Perfeito. E o incêndio em vegetação, ele depende muito é um cenário onde a gente tem uma característica de segurança que a gente não consegue mensurar, porque a gente pode ter poço, pode ter animal, buraco de animal e pode atrapalhar. E a zona rural para o acesso de viaturas, que também é um fator preocupante. E ele tem uma dinâmica muito rápida. Então, se a gente não tomar as devidas cautelas ou não escolher um método adequado, a gente pode se tornar uma vítima ou acabar perdendo meios materiais, como já aconteceu, infelizmente, com brigadistas, bombeiros que se acidentaram, infelizmente faleceram, ou equipamentos perdidos, patrola, caminhões que foram perdidos porque a dinâmica mudou muito rápido e algum aspecto não foi observado e acabou acontecendo esse incidente. Entendi. E até em relação a isso, a questão do combate mesmo, né? Essas semanas, uns 10 dias atrás, viralizou um vídeo aí no Instagram, enfim, nas redes sociais, onde, se eu não me engano, ciclistas filmaram uma pessoa, um homem, colocando fogo numa esquina ali de um talhão de um canavial. E aí foi um monte de críticas, né? Falando, nossa, o cara tá colocando fogo ao invés de ajudar, enfim. E a gente sabe, nós que estamos na área, eu falo, no meu caso, na área agrícola, já com experiência em usina, a gente sabe que é uma técnica que é utilizada, né, para combater, inclusive, o fogo, que é chamada de contrafogo, fogo contra, fogo de encontro, eu não sei qual que é o nome técnico correto. O
senhor pode falar sobre essa técnica, esclarecer, né, toda essa questão, porque na verdade o cara não estava atrapalhando, ele foi ajudar, né? Então, como é que funciona essa técnica de fogo contra? Aqui no Corpo de Bombeiros, o fogo de encontro é um método de combate. Às Uhum. vezes a gente vai ter situações onde a característica de vegetação naquele ponto ela não permite acesso para combate direto. A propagação é muito rápida e pode interferir e não ser efetivo o combate direto com a utilização de água. E então, como que a gente faz a análise? Por que o fogo de encontro ele é um método de combate, mas ele tem que ter critério e tem que saber ser utilizado? Tem que ser analisada a velocidade e direção do vento, tem que ser analisado qual tipo de vegetação você está queimando para a gente não ter um impacto ambiental pelo método de combate. Mas ele é utilizado da seguinte maneira. Eu falei do triângulo em vegetação, mas existe uma característica teórica do triângulo do fogo. Aí eu estou falando do triângulo do fogo por questão química do fogo, como que ele age. Então, vai depender do comburente, de calor e do combustível. Então ele precisa eu preciso desses três elementos para eu conseguir ter fogo. Para eu extinguir esse incêndio, esse fogo, basta que eu tire um desses três elementos. Ou eu tiro o calor, ou eu tiro o comburente, que na grande maioria dos incêndios ele é o oxigênio, ou eu tiro o combustível. Como que o fogo de encontro ele trabalha? Tirando o combustível. Então eu pego uma área que não foi queimada ainda, analiso aonde está o fogo e qual é a forma dele que ele está se propagando. Se eu estou trabalhando na cabeça do fogo, se eu estou trabalhando na retaguarda, qual flanco eu estou trabalhando, que são pontos de análise do incêndio de vegetação. Eu faço toda essa análise, me preocupo em garantir que o fogo que eu estou colocando não vai aumentar o incêndio, porque isso é importante, tá? Na hora que eu vou adotar esse método de combate. E aí eu queimo aquela área de forma que o fogo que tá vindo, a hora que ele encontrar essa área que eu fiz a queima controlada, ele não vai encontrar mais combustível. E aí ele vai se extinguir por si só. É um método, é possível, o Corpo de Bombeiros utiliza e não é impossível que ele seja utilizado, tá? Tem que ter critério, mas é um cenário, há cenários, e principalmente nesse período onde a gente tem características climáticas de grandes incêndios com grande intensidade, que a gente faça utilização desse tipo de método de combate. E ainda tem, hoje em dia, já está nascendo uma cultura que precisa ser aprimorada, existe legislação, existe um trabalho governamental para isso, que é a utilização da queima prescrita. A gente faz um estudo, faz um fator de proteção, onde a gente vai proteger determinadas áreas, e a gente, lá no começo da operação estiagem, lá no começo da estiagem, a gente faz a queima de determinados talhões e áreas, de forma que, faltando chuva com o decorrer do período de estiagem, aquela área não vai voltar a secar, né? Não vai nascer a estrutura vegetal e secar, ou seja, vai ficar uma estrutura baixa. E quando eu tiver o período de estiagem, se eu tiver algum fogo, a hora que o fogo estiver vindo, ele vai encontrar essa área de amortecimento. Entendi. Entendeu? Existe ainda a NBR 7810, se eu não me engano, que é uma NBR que está sendo discutida agora, que vai ser promulgada. É a NBR 17190. 17190. Ela está sendo estudada, vai ser publicada para trabalhar, inclusive, por exemplo, silvicultura. Então você pensa assim, eu tenho uma área de proteção ambiental, uma área APP, uma reserva legal, e eu tenho aqui um exemplo bastante comum nessa área, que é a cana. Em vez de eu ter cana, acero e área de preservação, eu posso ter, por exemplo, cana, plantação de mandioca, que é um tipo de planta de cultura que é muito difícil de propagar incêndio, e aí eu tenho uma área de preservação. Então são coisas que a gente pode lançar a mão no futuro para evitar essa propagação também. Perfeito.
Caramba, quanta coisa, assim, né? Na verdade, vocês acabam tendo que entender um pouco de tudo, tá? São um pouco agrônomos até, né? Também. Entender. Mas a experiência com a nossa experiência do incêndio e vegetação, a gente traz muito do pessoal que trabalha efetivamente no dia a dia. O pessoal das usinas, o pessoal dos fornecedores de usina que trazem para a gente, os produtores rurais, que trazem para a gente conhecimento, às vezes, muitas vezes empírico, não científico, mas que a gente traz para o nosso meio, produz cientificamente e comprova a Perfeito. efetividade. E é legal isso, né, ouvir do senhor esse ponto, porque mostra a importância de todos se ajudarem, né? Então, nesses momentos, não tem assim, porque é responsabilidade da usina, é responsabilidade do produtor, é responsabilidade do Corpo de Bombeiros. Não, é um trabalho que é construído em conjunto, né? A quatro mãos, como a gente costuma dizer. Perfeito, é um trabalho. E hoje eu falo a minha experiência particular, né, nessas atuações, a gente vê que não há muito interesse hoje no incêndio provocado, pelo menos pela grande maioria de produtores rurais, porque as Sim, perdas são muito grandes. O impacto financeiro para essas pessoas é muito grande. Então, você vê uma preocupação em trabalhar, o pessoal tentando aí comprar um jumbinho, comprar um caminhão bombeiro, sim. treinar o pessoal da fazenda ali para que eles conheçam e consigam trabalhar em conjunto com a gente, tem aumentado cada vez mais esse tipo de ação. Legal. É bom ouvir isso porque acaba que muitas vezes, né, nós do agronegócio como um todo somos vistos até como vilões. E infelizmente, nesses pontos em relação a incêndios, a gente ouviu muito isso. Ah, mas é porque o produtor gosta de colocar, porque o fogo é bom. E na verdade não é isso. Já foi, algum tempo atrás, o fogo em canaviais especificamente, né? Ele era uma prática comum até por questões da própria colheita manual, mas a gente já sabe que hoje a realidade é muito diferente. E inclusive, para você que está ouvindo a gente aí, eu vou trazer episódios explicando melhor essas questões para que a gente entre mais na parte agronômica, tá? Mas, de fato, como o Capitão Frank comentou aqui, e uma percepção dele, né, que tem aumentado a preocupação dos produtores e das empresas agro como um todo em relação a essas questões de incêndio, né, em diminuir e favorecer que isso não aconteça. E aí, capitão, mais uma pergunta aqui, já até partindo um pouco quase para o final aqui do nosso episódio, eu queria saber quais são as principais medidas que, assim, nós, como população civil mesmo, o que a gente pode fazer em caso de incêndio? Nós tivemos muitos casos, a gente falou muito aqui de vegetação, de áreas agrícolas, mas a gente teve também casos em que esses incêndios chegaram próximos, né, à área urbana, casas, empresas. Quais são as medidas que a gente pode tomar, assim, para não ter muitos problemas? Olha, é assim, ó, a grande maioria desses desastres ambientais, todos os incêndios, independente em vegetação, independente da dimensão, a gente já trata ele como um desastre ambiental. A grande maioria deles são antropogênicos. Então, traduzindo essa palavra feia, mas a tradução é nada mais que causados pelo ser humano. Então, Sim, infelizmente, a gente pode afirmar assim com uma certa tranquilidade que a grande maioria dos incêndios eles são provocados ou têm causa humana. Agora, a causa humana ela pode ser acidental, ela pode ser talvez por uma falha num procedimento inadequado dentro do ambiente rural, uma uhum, cultura antiga que a pessoa ainda carrega e que não tem noção do problema. Por exemplo, a limpeza de folha seca, a gente está aí no final do inverno e a grande maioria da vegetação seca, as árvores perdem as folhas, e aí o pessoal lá na cultura, que é uma cultura, mas a gente sim, já tem visto cada vez mais que é uma cultura errada, vai lá e usa do fogo para fazer a eliminação daquela quantidade de folhagem, restos de poda, às vezes a limpeza de lixo. Então, assim, a gente vê muito ocorrências que, pelo que a gente percebe lá no local, alguém levou uma quantidade de lixo para uma estrada rural, colocou tudo na beira da estrada e colocou fogo e foi embora.
Só Sim. que esse fogo, com o vento, com o calor, ele vai para a área rural e se torna um grande incêndio. Então, E nesse assim, caso aí, não é nem que a pessoa colocou o fogo intencionalmente, não, né? exatamente. Para pegar fogo na área. Ela foi lá e colocou o lixo, e às vezes nem coloca fogo no lixo. Eu me lembro muito bem quando eu estava na usina, nós tínhamos muito problema com os talhões que ficavam próximos à cidade, porque o pessoal ia lá e descartava lixo. E aí chegava nessa época onde as condições, como a gente já comentou, né, as condições ambientais são favoráveis, encontra ali um plástico, né, que entra, que pega fogo muito fácil, outros materiais que são combustíveis, vamos dizer assim, né? E aí acaba pegando fogo. Então, muitas vezes não é a intenção de colocar, mas a ação errada é que vai gerar, né, essa falha aí. Perfeito. A falta de uma ação preventiva, né? Existem causas naturais de incêndio, tá? Essas causas são estudadas, são publicadas com vários artigos e realmente elas existem. Porém, elas são necessário para que isso aconteça um cenário de várias vertentes que devem acontecer e que a gente tem conhecimento que é muito difícil que aconteça no cenário que a gente tem aqui, ou como aconteceram, por exemplo, no final de agosto aqui na nossa região. O que é importante que a população entenda é que agir preventivamente, e existem diversos estudos, a ONU já divulgou estudos referentes à quantidade de dinheiro ou de custo que eu gasto para prevenção é muito menor do que o que eu gasto para resolver aquele problema depois. Então, Perfeito. assim, a, a diminuição de cultura de utilização de fogo, aliado Uhum. à prevenção de fazer um acero, fazer o descarte adequado de lixo, fazer o descarte adequado de restos de pó, de folhagem, são coisas que Uhum. a gente pode, as corretas, principalmente na zona rural, a correta instalação elétrica, porque a gente tem casos, por exemplo, de incêndios que se iniciaram por curto-circuito em cerca elétrica, em cerca eletrificada, na verdade, né? Isso. Para Contenção proteção de de gado. gado, né? Então, assim, são coisas que acontecem que parecem ser simples, mas que, encontrando um cenário climático como que a gente está tendo agora, vão se tornar grandes incêndios e causar grandes prejuízos. É importante para nós do Corpo de Bombeiros o acionamento imediato e o mais rápido possível. Porque muitas vezes a pessoa ela tá vendo ali um pequeno foco, ela fica às vezes com receio de ligar, deve estar tendo muito incêndio, deixa eles se preocuparem com outras coisas e tal. Mas a nossa intenção é que a gente desloque o mais rápido possível e extinga esse incêndio antes dele tomar grandes proporções. E aí a Entendi. gente vai ter que lançar a mão de muitas empresas parceiras, usinas, sitiantes, para nos ajudar no combate. Sendo que muitas vezes ali com um acionamento rápido a gente conseguiria chegar, extinguir esse incêndio e a gente não teria mais prejuízo, entendeu? Perfeito. Então é mais um exemplo assim, trazendo novamente esse ponto, né? É uma responsabilidade de todos. Nós, cidadãos civis, né, temos várias medidas que a gente pode se utilizar para prevenir esses incêndios. E quando acontecem, então, a nossa responsabilidade é avisar imediatamente o órgão competente, né, no caso vocês, que tem todas as técnicas aí e anos de estudo para que façam o combate da melhor forma possível, né? E aí, aproveitando então, precisamos entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. Quais são os canais? Qual que é o telefone? Acho que é legal a gente deixar aqui, embora seja bastante divulgado, né? O 190, se eu não me engano. O 93. 93 aí, tá vendo? É tão divulgado que eu não me lembrava exatamente qual é. Mas, capitão, quais são os canais que a gente tem de comunicação com vocês? O principal é o telefone 193, que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros. Ele é único no Brasil inteiro, então 193 você consegue acionar qualquer corpo de bombeiros em qualquer lugar do país. O Uhum. 190 não tá também longe, porque é o telefone da Polícia Militar, e que, havendo necessidade, a Polícia Militar consegue talvez criar um meio de comunicação para a gente, para que a gente também consiga direcionar as nossas equipes. O Corpo de Perfeito. Bombeiros de São Paulo tem um aplicativo, é o Bombeiros SP,
que também é um aplicativo de emergência, consegue acionar pelo próprio celular. Olha só, que E, a legal. gente, e aí você aciona, inclusive o aplicativo você consegue mandar foto e a gente já tem a localização do seu aparelho celular e isso facilita muito para a gente, para direcionar a equipe, mandar a localização para a equipe que está indo para o local, inclusive ela cair já direto na estação que é da área onde você está acionando. Entendi. Perfeito, muito bom. Capitão, eu quero agradecer a sua presença, né, sua participação. Eu quis fazer esse episódio porque, principalmente pela falta de informação, ou pela falta não, mas por desinformações muitas vezes desencontradas, e tem muitos especialistas por aí, né? Então eu falei, não, vamos conversar de fato com quem entende do assunto e com quem pode, né, explicar de forma técnica para a gente todos esses pontos que foram abordados aqui no episódio. Então, muito obrigada mesmo, agradeço ao senhor pessoalmente, toda a corporação, né, pelo tempo dedicado não só ao episódio, mas por todo o trabalho que vocês fazem aí para a população do estado de São Paulo e do Brasil todo, né, cada um aí na sua região. Deixo aqui, então, o meu agradecimento. E eu peço para que, antes de nós finalizarmos, para o senhor deixar um recado aí para os nossos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade, é importante a gente falar, conscientizar a população. A gente teve um cenário aqui no estado de São Paulo muito raro que aconteceu, né? Uma exceção, mas que aconteceu. E com o passar do tempo, se a gente não tomar, eu também, né? O próprio bombeiro se inclui nisso, que são as questões de tomar atenção ao meio ambiente, tomar atenção a essas situações, porque são cenários que vão aumentar cada vez mais se a gente não mudar as nossas atitudes. Então, assim, eu lembro até uma frase, né? Não queira fazer diferente tentando fazer a mesma coisa todos os dias, né? Querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, assim, se a gente não tomar preocupação, entender que isso vai gerar problemas de saúde, problemas de ordem financeira muito grandes, a gente viu aí a divulgação na imprensa de muito dinheiro e prejuízo causado para as empresas e que vão gerar reflexos para a gente também. Então, assim, coloca o Corpo de Bombeiros à disposição. Nosso serviço é ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O nosso atendimento 193 também é um atendimento todos os dias, a qualquer momento, para a população em geral. Então, o agradecimento seria nesse sentido de agradecer a oportunidade, conscientizar a população e nos colocar à inteira disposição para ajudar quem precisar. Perfeito, muito obrigada em nome de todos os ouvintes. Eu tenho certeza que foi um episódio bastante esclarecedor. Desejo bom trabalho para vocês, né? E que tudo corra da melhor forma possível, principalmente nesse período aí de maior intensidade. E que, se Deus quiser, logo vem chuva e a gente vai estar aí mais tranquilos em relação a esse ponto. Mais uma vez agradeço, capitão. E, pessoal, para você que ficou com a gente aqui até o final do episódio, muito obrigada. Curte, compartilha com quem você acha que merece ouvir todas essas informações. E até o próximo episódio, como sempre. Tchau, tchau. Você ouviu o MIP em Dia.